orgânico e os outros conteúdos, esse daqui, a GQ, ele vai bem no raso. Fica bem raso mesmo. E até as questões são um pouquinho mais profundas, né? Eu trouxe uma lista, porque até as questões da GQ são bem sempre o mesmo, né? Então eu trouxe uma lista. Nessa lista aqui, não tem muitos exercícios do Enem, porque foi uma lista já antiga que eu tinha pronta, né? E aí eu acabei mandando para Emily. Mas aí, fuçando mais o meu computador, eu achei mais questões do Enem sobre esse conteúdo radioatividade. E aí a gente vai resolvendo elas aqui em sala mesmo, tá? Então, primeiro, a radioatividade é um fenômeno em que ocorre em núcleos instáveis. Primeiro, radioatividade é um fenômeno nuclear, é uma reação, algo que ocorre no núcleo do átomo. O átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são aqueles que estão no núcleo. E esses núcleos instáveis são núcleos que sofrem, né, que emitem radiação e tem esse processo da radioatividade. Então, um núcleo instável, ele emite radiação e se torna num núcleo estável. O que acontece? Todos os elementos com um núcleo muito grande, eles são radioativos. A partir do polônio, todos os elementos que tem lá na tabela periódica, identifica o polônio, dali para frente, todos são radioativos. Todos. Por quê? São núcleos muito grandes, e essas partículas positivas, por mais que tenha ali um neutro, elas acabam ficando muito próximas, e aí elas acabam ficando instáveis e emitindo radiação. Não quer dizer que elementos menores, com número atômico, com núcleo menor, não possa ter isótopos radioativos, tá? Aqui eu coloquei aqui tem o início, já tem falando sobre os isótopos. Vocês lembram que são isótopos? Ó, isótopos são elementos, são átomos, né, do mesmo elemento, que tem diferente número de massa. Por exemplo, os isótopos do hidrogênio. Todos eles são átomos de hidrogênio, certo? Mas o que acontece? O prótio, e só o átomo de hidrogênio que tem nome especial para os isótopos. Os outros é, tipo, urânio 235. O que é isso? Carbono 14. Os outros são só pela massa. Por quê? Urânio 235, carbono 14. Tem lá o carbono mais comum, é o carbono 12. O que acontece? Por que a gente fala carbono 14 e não dá um nome especial? Porque, olha, isso daqui é carbono igual a isso, por conta do número atômico. A gente só vai diferenciar um do outro pela massa. Essa massa é por conta do quê? Quantidades diferentes de nêutrons, tá? Então, aqui, ó, no caso do prótio. O prótio é o isótopo do hidrogênio mais comum, né? Se eu te falar aqui para vocês, trouxe uma caixinha de hidrogênio. A maior parte desses hidrogênios vão ser prótio, ou seja, vai ter apenas um próton e um elétron. É um átomo formado de um próton e um elétron, ele não tem nêutron, certo? Aí o deutério, que ele vai aparecer ali, mais ou menos 2% dessa caixinha, vão ser átomos de hidrogênio, que é o deutério, né? Que é quando tem um próton, um nêutron e um elétron. Então, o deutério, ele tem mais ou menos 2% de abundância na natureza. E o trítio, que é quando eu tenho dois nêutrons, um próton e um elétron, ele vai ser lá 0, alguma coisa na natureza. Ele é pouquíssimo encontrado, ele é pouquíssimo abundante, certo? Então, olha, somente os isótopos do hidrogênio recebem nomes especiais. Eu posso também representar eles, por exemplo, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. Todos esses hidrogênios têm em comum o quê? O número atômico. O número atômico é um número de prótons, por isso que eles são chamados de isótopos, porque tem o mesmo número de prótons, tá? E aí o que é diferente?
os nêutrons, a massa, né? Isso daqui vai ser diferente, eles têm quantidades diferentes, ok? Nem todos os elementos têm lá 3 isótopos e um deles vai ser radioativo. Não é isso. Não tem como prever, nesses elementos menores, qual vai ser o radioativo. Sempre vai depender do quê? Do núcleo ser instável, dessa instabilidade do núcleo. No caso dos isótopos do hidrogênio, tanto o deutério como o trítio são radioativos. Eles são instáveis. E o prótion não é. Aqui tem uma curiosidade falando sobre o símbolo da radioatividade, né? Eu acho que para vocês não é muito uma coisa relevante, né? Mas nem eu sabia que tem um novo símbolo da radioatividade. Porque às vezes as pessoas não identificavam esse trevo aqui como radioatividade, principalmente pessoas que não estudaram, né? E aí, para deixar em evidência, né, que é muito, que é perigoso, então eles colocaram aqui, ó, o símbolo da radioatividade, uns negocinhos tipo uma radiação, a caveirinha que todo mundo sabe que é morte e corra, né? Tipo, eles fizeram um símbolo mais didático porque para deixar bem comum, né? Para deixar bem explícito, né, que a coisa é perigosa. Bem, a radioatividade, ela teve sua descoberta depois do raio-x. Então, por isso é sempre importante, né, falar sobre o raio-x, até porque foi um equipamento de raio-x descartado de uma forma errada que causou o maior acidente com radioatividade no Brasil. Então, lá... Oi? Não, foi o Césio? Mas era assim, foi um descarte. Dentro do aparelho de raio-x tem uma partezinha, né, com uma quantidade bem pequena de um isótopo radioativo, que eu não lembro. O Enzo está falando que é o Césio-137. E aí o que acontece? Esse isótopo, ele libera radiação e o que já se sabe, né? Que a radiação, quando ela entra em contato com uma placa fotográfica, ela mancha. Se você tem alguma coisa que absorve radiação, como por exemplo no nosso corpo, o cálcio, né? O cálcio dos nossos ossos, ele absorve a radiação. Aí vai ficar na placa fotográfica, vai ficar o desenho de onde tem cálcio no seu corpo, né? Então a gente usa o aparelho de raio-x para identificar fraturas, né? Mas por quê? Porque o cálcio que está presente nos nossos ossos, ele é capaz de absorver a radiação. O carbono, né, que está presente, né, eu estou falando carbono porque a maior parte de nós é carbono, né, o carbono já não absorve essa radiação, então você não consegue identificar os músculos, você não consegue identificar uma lesão muscular com o raio-x, porque carbono não absorve a radiação, e somente o cálcio dos nossos ossos. Claro que tem outros elementos que também absorvem. E quando eu tenho metais, né, por isso que eles pedem para tirar todos os objetos metálicos. Os metais, eles também conseguem absorver a radiação. E aí vai dar uma interferência, né? Vai aparecer, na verdade, o desenho lá de uma moeda, do brinco, da correntinha lá no teu raio-x, né? E às vezes atrapalha. Então, raio-x foi descoberto em 1895 por esse rapaz, que eu não sei falar o nome. Ele trabalhava com essa ampola de raios catódicos. Lembra dos tubos de raio catódicos do Thomson? Que eram lá tubos que tinha dentro dele, tinha um polo positivo, um polo negativo, e ele colocava substâncias ali dentro, né? E essa ampola, ela emitia, quando esses polos positivos eram conectados a uma fonte de energia, eles emitiam raios, né? Um feixe luminoso, que ficou conhecido como raios catódicos. O que acontece? Quando ele colocou uma placa fluorescente
em contato, né, com essa ampola, emitiu luz. E essa emissão de luz, ele não sabia o que era, ele chamou de raios-x. Depois, né, um tempo depois, descobriu-se que os raios-x eram ondas eletromagnéticas com pequeno comprimento de onda, certo? Os raios-x têm pequeno comprimento de onda. Eles não conseguem atravessar, né, algumas determinadas estruturas. E aí, essa informação ficou ali guardada, né, até que o Becquerel, né, ele notou que alguns sais de urânio, eles manchavam essa placa fotográfica. E ele lembrou da situação lá do raio-x, né? E aí, é, ele viu que isso era... Desculpa, que isso era de alguns sais, não eram de todos, e aí começou, né, na tentativa de separar o que tinha ali naquele urânio. Na verdade, ele viu que apenas o urânio 235, que é o urânio que emite radiação, né? Depois, uma outra cientista, que é a Marie Curie, ela descobriu que nas impurezas lá eles usavam esse minério para extrair o urânio, certo? Nas impurezas desse minério, tinha muito mais radiação do que no próprio urânio. A Marie, ela descobriu o elemento polônio, que é um elemento que eu destaquei aqui, 900 vezes mais radioativo do que o próprio... Não, esse aqui é o rádio. O urânio é 400 vezes mais radioativo do que... O polônio é 400 vezes mais radioativo do que o urânio. E ele estava ali no mesmo minério, né? O elemento polônio, então, foi descoberto pela Marie Curie, como ela era polonesa, né? Homenageou a Polônia. Depois, junto, né, com o marido dela, eles descobriram um outro elemento que aí era 900 vezes mais radioativo do que o próprio urânio, o rádio, certo? E aí, o rádio foi o que causou a própria morte da Marie Curie, né? O Pierre Curie, o marido dela, ele morreu atropelado por uma carroça. meio, meio ruim, né? Oh, sério, né? Mas ele já andava bastante doente, provavelmente, né, por essa questão da radiação. E a própria Marie, ela teve câncer, né? Ela teve câncer no sangue, leucemia. Ela teve leucemia e por conta do próprio trabalho dela, né? Quando ela estava ali trabalhando com o minério do urânio, extraindo polônio, extraindo rádio, ela estava em contato com muita radiação. Hã? Isso. Eles pegam o minério e aí primeiro eles enriquecem o minério, né? Aí, o que é enriquecer o minério? Separar, deixar só o urânio que é o radioativo, o urânio 235. Por que usa urânio? Tem que usar aquilo que é mais abundante, né? Então, o minério é abundante, vamos usar o urânio, né? Mas em outras usinas podem usar outro minério, outro elemento químico. Por quê? Porque lá naquele lugar tem mais minério, por exemplo, vai usar o polônio, né? Nesse minério produz mais polônio. No caso daquele ali, ó, eu não lembro o nome desse minério. Peixoblende. Esse daqui, ó, tem mais polônio do que urânio, né? Então, faz mais sentido usar o polônio, mas eles acabam usando todos, né, que tem ali disponível, desde que não reajam entre si. E o rádio, ele encantou bem mais porque ele tinha um brilho azulado e ele acabava, né, deixando, assim, aparecia muito bem no escuro. E aí ele encantou bem mais. A Marie tem um documentário
da Netflix, que agora eu não lembro o nome do documentário, mas a Marie, ela chegava a dormir com aquilo. Não tem o seu celular? Ela dormia com aquilo, porque ela não tinha mesmo noção do tamanho do perigo que aquilo era, né? Ela estava descobrindo a radioatividade. Radioatividade vem de radiação emitida pelo rádio, certo? Então, ela estava ali no começo de tudo. E ela foi uma das pessoas que se negava a acreditar que aquilo que ela tinha descoberto era. Pensa, ela trabalhou um tempão, e aí ela descobriu que é uma coisa ruim, né? Só que hoje também a radiação, além dela ser usada, né, ser usada com moderação, ela também é usada no tratamento de câncer, né? Também é usada no tratamento de algumas doenças, né? É usada para fazer exames de imagem. Tem até uma questão ali que eu trouxe para vocês, que é uma questão de imagem, como que os radioisótopos eles conseguem identificar quando tem vazamentos, identificar quando tem células cancerígenas, né? Que acontece quando você vai fazer um exame de imagem para ver se tem câncer e tal, você recebe um radioisótopo. Aí fica um tempo ali, né, esperando ele se dispersar, né, pelo seu corpo, e aí você entra lá na máquina que faz o reconhecimento, né, que é o... Qual é o nome daquela máquina? Não, que você entra dentro. Gente, eu estava falando disso ontem. Ressonância? Acho que é ressonância. É, tem um outro negócio que ele é tipo uma cintilografia. Um professor estava contando ontem que a esposa dele teve o tratamento, se tratou, né, de câncer de mama, não, câncer na tireoide, e aí, depois que já tinha acabado e tal, todo o tratamento, ela foi fazer esse exame, que era receber o isótopo e entrar na máquina. E a máquina tem exames diferentes, né? Ela emitia, tipo, tinha uma placa fotográfica bem grandona, né, vários pedaços, e se estava tudo bem, aparecia um monte de pontinhos. Se não estava bem, o radioisótopo ele se acumulava ao redor das células cancerígenas e aí formava um pontinho maior. E aí o médico sabia dizer se tinha câncer em outro lugar ou não. Isso é muito interessante, né? Eu acho isso uma das coisas mais incríveis, mas óbvio que eu não quero passar por isso, né? Sobre desintegração e decaimento. Bom, nós temos um isótopo, ele vai se transformar, ou melhor, um núcleo instável, ele vai se transformar num núcleo estável, pelo meio do decaimento. Esse decaimento são das partículas que são liberadas ali pelo núcleo. Não dá para esquecer essas três, ó. Alfa, beta e gama não dá para esquecer. Elas são as mais importantes. Então, ó, a partícula alfa. A partícula alfa, ela é uma partícula grande, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a massa dela vai ser 4, porque a massa atômica, né, lembra? É prótons mais nêutrons. E o número atômico é o número de prótons. Então, aqui, a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. E aí, ela, sempre que um núcleo libera partículas alfas, o que vai acontecer com ele? Vai diminuir 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Eu vou colocar aqui, ó, esse A é a massa, Z é o número atômico. Um núcleo que libera partículas alfas diminui o número atômico. A partícula beta é uma espécie de um elétron liberado pelo núcleo. Ai, professor, mas o elétron não está no núcleo. Realmente, o elétron não está no núcleo. Mas prótons, elétrons e nêutrons, eles são formados por outras partículas. E eles são essas partículas que são liberadas pelo núcleo. Quando você analisa ela é igual um elétron. Só que aí o que acontece?
A massa, perdão, não tem massa, e o número atômico do elemento que liberou ela aumenta, certo? Então, aumenta o número atômico do elemento. Isso aqui, número atômico da partícula beta é -1. A radiação gama, ela não tem massa, certo? E ela é a mais penetrante, é aquela que consegue ultrapassar mais barreiras. Ainda tem o nêutron, que não tem número atômico, só tem massa 1. Tem o próton, que tem 1 e 1, né? E o pósiton, que seria o contrário da partícula beta. O pósiton é quando o núcleo libera esses pedacinhos, né, do núcleo que formam uma partícula positiva. Então, esse é o pósiton. Ele tem número atômico +1, mas não tem massa. Por quê? Porque é as subpartículas que compõem o próton ou que compõem o elétron que são liberadas. Não são um próton inteiro, tá? Por isso que não tem massa. Beleza? Mais importante são essas três. Mais importante mesmo. A radiação, ela pode ser natural, igual a radiação do urânio 235, ali tinha lá o polônio, não tem a massa do polônio, mas a radiação ela pode ser natural. Está ali no próprio minério, né? O Becquerel. O Becquerel não tinha nada isolado, ele colocou uma pedra em cima de uma chapa fotográfica. E foi aí que ele descobriu a radioatividade. Foi isso que ele fez. Ele colocou uma pedra em cima de uma. Não tem aqueles filmes fotográficos das fotos antigas? Aquilo era muito mais comum, né? Ele colocou uma placa fotográfica e colocou uma pedra. De repente, um dia, ele colocou acho que era uma moeda, e ele viu que o desenho da moeda ficou na placa fotográfica. E aí ele falou, opa, mas espera aí, então quer dizer que esse minério está manchando as minhas placas fotográficas, é essa pedra. Quando eu coloco uma moeda, a moeda impede que alguma coisa que sai daqui chegue na placa fotográfica. Então, foi aí que ele descobriu a radioatividade. Tem gente que tem, né? Tem, tipo, um acaso incrível. Mas também tem a radioatividade artificial ou induzida, que é quando são feitos bombardeamentos, seja de partículas alfa, seja de nêutrons, prótons e tal. O primeiro bombardeamento foi feito pela filha da Marie Curie, que é a Julie Curie. Então, Hã? Não, ela tem 2 Nobels, né? Um com o marido, um só dela. A filha tem, o genro tem. Tipo, foi uma coisa que eles foram só levando, né? Pois é, 1934. Será que ela deve ter o quê? Uma neta, bisneta, acho que já deve estar chegando na tataraneta. Eu acho que você tem que investir vai no Instagram, escreve Curie, ó, pega aqui, ó, Curie e pesquisa. É francês. O marido dela era francês. A Marie, ela era polonesa, então era Marie Sklodowska, um nome polonês. E aí o sobrenome do marido, né, que era Curie. Por isso. Então a primeira radioatividade artificial, né, o primeiro bombardeamento foi da filha da Marie Curie, que ela bombardeou o elemento fósforo, né, fósforo 30, com partículas alfas vindas do alumínio. E aí ela produziu o fósforo radioativo, artificialmente. O núcleo é instável. Esse núcleo instável é um núcleo que vai emitir partículas, né, radioativas, que aí você pode usar para várias coisas, né, como essa questão dos radioisótopos, né, marcação e assim por diante. Vamos para as atividades.
dessa primeira parte. Como uma consciência ecoprática, ativistas do Greenpeace e do Partido Humanista realizaram em agosto de 2009 uma manifestação em frente ao Parlamento de Budapeste, na Hungria. O ato relembra o dia que um clarão de 1000 sóis abateram a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Um clarão trazendo consigo uma destruição nunca vista em lugar algum, matando e ferindo pessoas indiscriminadamente e causando sérios impactos ambientais provocados principalmente por... Oi, Vivi. Bom, é meio romântica, né, o início da questão. Mas olha ali, ó, clarão de 1000 sóis. Tem muitas pessoas, né, que descreveram o lançamento, né, da bomba nuclear com esse, comparando, né, com a luz do sol. Então, o enunciado aí está meio romantizado, né, mas foi uma destruição causada pelo quê? Radiação. Agora, olha aqui como vamos ver como é que vocês estão. Ó. Fusão de compostos orgânicos é sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Eles estavam fazendo um protesto sobre a bomba, né, lá de Hiroshima, e eles querem falar que os desastres ambientais, os impactos foram provocados por fusão de compostos orgânicos. Energia nuclear utilizada na produção de armamentos nucleares, favorecendo a liberação de gases do efeito estufa. Tava bonito, né? Até pegar esse negócio de efeito estufa, não. Gases do efeito estufa, não. Tava bonito, mas não. Gases liberados nas erupções vulcânicas e usinas. Materiais radioativos que são utilizados principalmente em produção de energia elétrica e armas nucleares. É usada, a usina nuclear ela é usada para fazer energia elétrica. Os transforma. Uso indiscriminado de metais pesados que são bioacumuladores não biodegradáveis e pesados. Se a pessoa só lê lá Greenpeace, está perdido no mundo, pode até achar isso daí bonito, mas não tem nada a ver com bulufas, né? Não tem nada a ver com isso. As partículas e o número atômico é 2? O número atômico é 2. Ah, partícula alfa não tem elétron, tá, pessoal? Ela é semelhante ao núcleo do hélio. O núcleo. 2 nêutrons e 2 prótons. O hélio, o elemento hélio, né, massa 4, número atômico 2, só que o que acontece? Ele também tem 2 elétrons. A partícula alfa seria o hélio 2, né? Ele perde os 2 elétrons. Tá? Então tem que tomar cuidado. Né? 2 positivas, 2 negativas, neutro. Mas a partícula alfa seria igual ao hélio que perdeu os 2 elétrons. Fora disso. Ó, vivemos em uma época notável. Blá, 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 blá. Existem várias hipóteses quanto à origem da Terra e sobre os acontecimentos que geraram as condições físico-químicas biológicas dos dias de hoje. Acredita-se que o nosso planeta tenha se formado há cerca de 4,55 milhões de anos e um dos estágios, logo no início, deve ter sido o seu aquecimento, principalmente pela radioatividade. O gráfico mostra a produção de energia a partir de espécies radioativas e de sua abundância conhecida na Terra. Então, ó, ele está falando ali sobre, né, quais são os isótopos que aparecem aqui, ó. Aparece o potássio 40, o urânio 232, 238, desculpa. Tório 232, tá?
Então, esses são os elementos. Vocês estão vendo aqui que o tório, ele está constante? Então, ele não está interferindo, né, no aquecimento, né? Porque se fosse assim, tá vendo que está sempre o mesmo valor? Então, ele não interfere. As outras curvas, ó, não são identificadas. É um exercício meio louca, né? Então, seria a identificação? Oi? Ó, essa daqui é a soma, né? A soma seria juntar isso, mais isso, mais isso. É, essa daqui, ó. Essa daqui não tem identificação. Mas vamos ver o que ela tá, o que tá perguntando, ó. De acordo com o gráfico, a produção de energia radiogênica na época inicial de formação da Terra é atribuída urânio e potássio. Ó, então só o que o Enzo falou é válido, né? Tem aqui uma curva que não é identificada. Ó. Mas ele quer a mudança no... Acho que porque parou, né? Ó, em 5 bilhões de anos, não tem mais, deve ser por isso. Faz mais de 1 bilhão de anos que ela não tem mais. Pode ser por isso, né? Então, não sei porque eles não identificaram, né? Então, está associada ao quê? A essa energia, tanto ao urânio como ao potássio. O tório não influencia, né? Então, todas as que tiver tório, você descarta, porque, olha, o tório está aqui constante. E aí, somente potássio? Não, né? O potássio está lá desde o começo. Somente o urânio? Não. Os dois estão lá desde o começo. Então, é isso. Achei uma questão fraquinha, gente. Eu achei muito fraquinha as questões do Jiqui. Muito, muito fraquinha. Sim, essa aqui. E tem mais uns exercícios do Enem. Que aí, depois que eu mandei a lista, eu achei mais, né? Eu estava procurando. Aí ficou assim um Frankenstein, mas vocês que lutem. Vocês que lutem, tá? Ó, então considere que raio-x. Tá. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, incluem-se a... Então, olha, absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio se transformam em átomos de fósforo? Já pensou? Você vai lá e se transforma em outro trem. Não ia usar para um exame de imagem. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. É isso aqui, né, que eu estava falando para vocês. Por que a gente identifica? Por conta da quantidade de cálcio. E, ó, tá vendo os... É que aqui tá... No computador fica melhorzinho. Aonde tem menos cálcio, veja, dentro dos ossos, né, não é cheio, os ossos não são maciços, né? Então, vejam, onde tem menos cálcio, eu acabo tendo uma maior transparência, né? Então, porque porque o cálcio, ele absorve a radiação. Não, tem outras coisas, os metais absorvem, mas assim, o carbono, né? Nós somos formados de muito carbono. A gordura, né? Os músculos. Na mão tem muito músculo. Muito, olha. É? Cheio de músculo. Não, na mão. Para de humilhar os outros, tá? Faz favor. Fica aí passando na nossa cara. Na mão, cheia de músculo, os músculos não aparecem aqui. Tá? Então, é a relacionada à absorção. Maior absorção da radiação pelos átomos de carbono do que por... Não. Maior refração, olha, ele pode até confundir vocês, achar que tem os átomos de cálcio estão emitindo, né, a luz. Maior ionização da molécula de água do que... Nada a ver com nada. É que sempre tem uma para viajar, né? Tá. Natureza das emissões radiativas. Então, ó, radiação alfa,
que vai acontecer na radiação alfa? Isso daqui vai sair do núcleo instável. Então, o núcleo vai diminuir 4 unidades de massa e 2 unidades de prótons, né? Então, ó, quando emite uma partícula alfa, isso daqui vai sair. Aí tem lá a partícula beta. Ela possui a carga negativa e são elétrons que saem do núcleo, antes do pessoal que chegou depois, né? O que são esses elétrons? Os prótons, os elétrons e nêutrons, eles ainda são formados por outras partículas. E a combinação dessas partículas vai lá gerar o elétron, outra combinação gera o próton, outra combinação gera o nêutron. Não vale a pena vocês se preocuparem com essas partículas. Quando essas partículas, elas se reorganizam, né, de uma forma dentro do núcleo e acaba eliminando uma partícula beta, que é igual o elétron, certo? Essa carga aqui, -1, quer dizer que o número atômico do elemento que emitiu partícula beta vai aumentar. O que é fissão? Fissão é quebra. Fusão, juntar. Lembra de um desenho assim? Fusão. Também, o Power Rangers também tinha. Fusão. E daí eles juntavam e viravam um monstrão. Então, é um herói. Imagine, você ia ficar super feliz de ver um negócio daquele no meio da cidade. Olha, tá tudo bem. Não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, são os Power Rangers. Não, gente, né? Mas, ó, fusão, junta, fissão, quebra. Não interessa se vocês acharam os Power Rangers como referência, tá? E aí aqui tem o nêutron, tem a partícula gama. Ó, a partícula gama não tem massa, tá ali, ó, não tem massa, tá? Partícula gama não tem massa e não tem carga. Olha isso daqui, um teste feito com um material radioativo, e aqui tem 2 placas carregadas, uma positiva e outra negativamente. O que acontece? Partícula beta é desviado para o lado da partícula positiva. Por quê? Porque ela é negativa. Partícula alfa é desviada para o lado da partícula negativa. Por quê? Porque ela é positiva, ó. Ela tem 2 prótons, ela não tem elétrons, né? Então ela vai para o lado das negativas. E a gama passa reto, ela não tem carga, tá? Não tem carga. Isso daqui também é uma imagem para guardar na cabeça para vocês, tá? Isso aqui é o poder de penetração dessas partículas. Então, ó, a partícula alfa, como ela é uma partícula grande, ela é barrada por uma folha de papel, pela roupa, pelas células mortas né? Não, eu tomei banho. Tomei banho. Mas olha, pessoal, não vão dizer que vocês não tomam banho por causa disso. Gente, as células mortas já são suficientes para barrar a partícula alfa, certo? As partículas betas, elas já têm um poder de penetração maior, então elas passam papel, e aí elas são barradas por metais, certo? Por metais, por materiais que conseguem absorver mais radiação, né? E a radiação gama, ela passa tudo, ela só é parada por chumbo. É um metal, mas é um metal pesado, que aí consegue realmente barrar a radiação gama. Eles usam uma parede bem larga de concreto, né? Porque a radiação beta também é barrada por concreto, mas aí tem uma quantidade, né? Uma espessura. Eles usam bastante concreto, né? Tipo, o lixo radioativo, ele é colocado em um poço com paredes de concreto e uma lâmina ainda de chumbo para barrar essa radiação. Então, o problema das usinas nucleares é o quê? Não são os gases de efeito estufa, são esses resíduos da radiação, eles continuam sendo radioativos.
Eles colocaram uma negócio gigante em cima, né? Da usina. Eles têm, tipo, eles fizeram um grande bloco. E as pessoas que trabalharam ali, gente? Vocês estão vendo como o conhecimento é poder? Nada. Você não assistiu o documentário? Eram pessoas, elas tinham um tempo máximo que elas podiam trabalhar ali. Você falou tudo lá na usina. Porque teve um vazamento. Tinha que estancar esse vazamento. Quem que ia? Era, tipo, pessoas indo lá. Pessoas indo lá. Terrível. Foi um desastre. E ainda o pior fingir que ia ficar tudo bem, porque eles demoraram dias para noticiar que aquilo tinha acontecido. Parte que está cheio de. Você pode visitar, mas você vai tem um tempo que você pode ficar lá. Depois, não pode pegar uma pedrinha, não pode levar uma pedrinha de Chernobyl embora. Você não pode levar nada de Chernobyl embora, porque tudo lá tem radiação. Eu tenho vontade de ir lá. Meu sonho, visitar Chernobyl é meu sonho. É só começar no sítio. Comi salsicha, eu já comi salsicha. Então, olha, tem lugares, você tem um tempo que você pode ficar lá, porque aquilo lá continua radioativo. Depois, uma coisa que o capítulo não traz é o tempo de meia-vida. A gente vai falar sobre isso. Gente, leis de estude. Então, aqui, quando eu tenho... Tá horrível isso. Aqui tem o tório, 232, e a massa dele é 90. Ele vai emitir uma partícula alfa. Então, uma partícula alfa, massa 4 e 2. Vai formar um novo elemento, porque o que acontece? Vocês estão vendo que vão sair 2 prótons do núcleo? Vai formar outro elemento, com o número atômico 88. Nesse caso, tá tão ruim que eu não tô... Gente, tô aqui pensando quem é pá. Não sei quem é pá, gente. Para vocês verem como pá nem é importante. Pá. E aí, a massa desse elemento vai ter 4 unidades a menos. Então, 232 menos 4, 228. Tá? Se emitir 2 partículas alfas, o elemento formado aí, se ele emitir 2 partículas alfas, o elemento formado aí vai ter número atômico 86 e número de massa 224. Vou pôr aqui X. Eu não sei se é o praseudímio. Praseudímio acho que é PR. Tem 118. Protactínio? Meu Deus. Pois é, gente. Então, o que acontece? Vocês têm que se ligar, por quê? Os exercícios podem perguntar. Ele vai falar assim, o elemento tal, o isótopo radioativo tal, emitiu uma partícula, 2 partículas, 3 partículas alfas. Qual o novo elemento formado? Ou ele pode perguntar, qual é a massa do novo elemento formado? Qual é o número atômico? Ou ele pode perguntar os 3, certo? E aí vocês têm que se ligar, certo? Pelo número atômico, a gente descobre qual é o elemento lá na tabela periódica. Mas o Enem não vai perguntar isso sem te dar uma informação, né, para você descobrir. Esse 88 é o número atômico? É o número atômico. Mas então... Tá errado. É o rádio, gente. Aqui embaixo. Mas vocês estão vendo que ele escreveu pá.
Isso está errado, gente. Que rádio é RA? Tá errado, ó. Então, aqui tá errado, tá faltando uma perninha. Tá? Rádio. Se o rádio emitir mais uma partícula alfa, ó, 88, eu vou tirar 2, 86. 228 menos 4, radônio. E assim por diante. Certo, pessoal? Não, eles são núcleos instáveis. Eles vão, se eles forem, né, os núcleos instáveis, eles vão naturalmente emitir essas partículas. Essa emissão de radiação pode ser natural ou pode ser artificial. Quando ela é artificial, aí geralmente você provoca o átomo. Você provoca lá o núcleo emitindo um nêutron, um próton, um pósitron, você provoca, certo? Faz um bombardeamento de nêutrons, e aí vai ter outra coisa. Isso. É sempre artificial, né? Quer dizer, eles usam o isótopo natural, e aí eles vão tentando reciclar. Para eles reciclar, eles têm que usar nêutron, certo? Ou partícula alfa, assim por diante. Agora, ó, quando eu tenho uma partícula beta, vou usar aqui o tório, aqui é o 234. Ele vai emitir uma... isótopos. Tá vendo que os dois têm o mesmo número atômico. Então, por isso que o 232 e o 234 são isótopos. Tem diferente massa, mas mesmo número atômico. Se ele vai emitir uma partícula beta, o que acontece com o número atômico do elemento formado? Gente, ó, eu não devia ter apagado aqui. Esse número atômico vai aumentar. E o número de massa vai continuar o mesmo, porque não muda. Qual que é o elemento? Agora sim, é o pá, né? Agora sim. Ó, percebam, partícula beta, menos 1. 91 menos 1 vai dar 90. Isso. Porque, ó, lembra que na natureza nada se perde, nada se cria? Então, ó, desse lado, eu tenho 90 prótons. Desse outro lado, eu também tenho 90 prótons. Por quê? Esse daqui veio, né, era um elétron que se transformou num próton. Então, olha, a partícula beta é a única que causa mais que identificar. A partícula alfa é bem tranquilo. Só a partícula beta que é mais chatinha. Lembra que ela vai aumentar. Aqui tem um exercício. Ele já está resolvido, ó. Mas eu vou deixar só aqui para vocês não olharem. Aí vocês vão lá, né, no notebook. Vocês vão lá no notebook e olham. As pestes. Não, eu não penso. Já fez, né? 234, 90. Então, esse aqui é o elemento X. O elemento X emitiu X partículas alfas, Y partículas betas, e se transformou no elemento Y, que ele tem massa 192. O número atômico? 92. E esse aqui vai ser o elemento Y. Ó, pessoal. Então, quantas partículas alfas e quantas partículas beta ele emitiu? Aí você vai me falar, professora, olhando aqui, ó, só o de baixo. Vai falar, não emitiu partícula alfa nenhuma, ó. O número atômico só aumentou, mas olha a massa. Ó, 234, aí você vai ver aqui, ó, 234. Ó, a partícula alfa tem massa, a beta não. Então, pela massa, eu descubro a quantidade de partículas alfas.
Então, vou fazer 234 menos... Hã? 10,5? Essa questão está errada, gente. Tem que dar um múltiplo de 4. Não. Faz aí. Vai, vamos ver aqui. Menos 192 deu quanto? Aqui deu 42. Dividido por 4 não vai dar um número inteiro. Vamos olhar aqui como que ele resolve. Ah, ele colocou errado, ó. Tá vendo o que é 204? Ah, então peraí. Volta. Esconde. Ó, 204. Oxe, o negócio é para ser fácil. 204. Aqui deu 12. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, x aqui é igual a 3. Eu já vou pôr aqui a massa da partícula alfa para a gente determinar quantos prótons. Ó, 3 vezes 2, 6. Tá, gente. 6. 6 seria 90 menos 6, se não tivesse emitido nenhuma partícula alfa, certo? 6 mais y mais 92 vai dar quanto? 90. Menos 8. Y é igual a menos 8. Claro que aqui a gente não vai pôr esse menos 8, porque o menos, né, é o valor do número atômico. Então, aqui é 8, 0, menos 1. Então, vocês estão vendo como que a gente começa? Começa pela massa. Se falar que emitiu partícula alfa, você começa pela massa. Descobre quantas partículas alfas emitiu. Aí, depois, você acerta o número atômico com as partículas betas. Ó, 6 mais 92, 98. No início, eu tinha 90, então não, tem alguma coisa que não está fechando. Quer dizer o quê? Que liberou 8 partículas beta, certo? Sempre começa pela massa, se liberar a partícula alfa. Se não liberar, aí vocês vão pelo número atômico. Ok? Mas já está na hora de comer? Já passou. Que bravo, gente. Tá bom, né? É 15? Ai, gente.